A maioria dos americanos, quando pensam em você, eles o comparam com o presidente Trump. Ambos são barulhentos, ambos são muito fortes. Temos mais uma coisa em comum. Eu levei uma facada e ele levou um tiro. Estado Profundo trabalha para tirar os opositores da esquerda. E eu sou aqui no Brasil, no momento, a única liderança de direita, como é Trump nos Estados Unidos. Isso. Nos Estados Unidos, a esquerda poderia silenciar Trump para que ele não pudesse concorrer em 2024. Eles teriam feito exatamente o que fizeram com você. A nossa Suprema Corte aqui é totalmente politizada. A Madre Teresa de Calcutá, se interessasse para a maioria deles, ela seria condenada pela nossa Suprema Corte. Você acredita que o presidente Biden e talvez até mesmo a CIA estavam envolvidos em garantir que você perdesse e o Lula voltasse? Tentaram de tudo me condenar em alguma coisa, não conseguiram. Agora inventaram uma história de golpe no Brasil. E nós condenamos o quebra-quebra, a invasão, nunca fizemos isso aí, mas foi algo programado e projetado pela esquerda. A minha não candidatura é uma negação da democracia. Nós temos vídeo dele falando isso aí, e não podia mostrar isso daí. Ou seja, nada a gente podia mostrar do outro lado. Do lado de cá, me acusaram de tudo. De xenófobo, de homicida, de pedófilo, tudo. Se eu falar o que eu sei, horas depois de você botar isso no ar, eu vou ser preso. É justo dizer que a China preferiria o Lula como presidente do que você? Sim, sim. É completamente subserviente. A corrupção no Brasil. Ele disse que se Jesus viesse ao Brasil, ele mesmo precisaria fazer uma aliança com Judas. Sim, isso é normal no Brasil. Nós sempre fizemos isso. O motivo pelo qual os delatores têm medo de aparecer é porque estão preocupados com o que o Moraes fará com eles. Isso, hacker, olha pra mim. O que aconteceu comigo? A verdade chegará na hora certa. Você está certo disso? Absoluto. Eu fiz com que o povo voltasse a acreditar no seu país. Eu estou agora em Brasília. Fizemos uma entrevista de 3 horas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma entrevista incrível. Estamos no hotel, o Royal Tulip, que é um lugar que o presidente Xi, da China, estava aqui há 2 meses e meio. O Castro esteve aqui, o Chávez, o Maduro, o Lula. Presidente Biden, Clinton, muitas pessoas ficaram nesse hotel. E se você está assistindo a este vídeo, é porque a equipe de filmagem passou pela alfândega. Quando estávamos aqui para fazer esta entrevista, nós recebemos muitas instruções, nós tínhamos que dirigir uma caminhonete blindada. Viemos aqui com 9 na equipe, na surdina, não contando para ninguém que estamos aqui. Porque eles estavam compartilhando conosco o fato de que querem que esta entrevista seja feita especificamente por uma equipe dos Estados Unidos. É a primeira vez que o ex-presidente está fazendo uma entrevista de 3 horas com um time que vem dos Estados Unidos. Existem muitas pessoas, incluindo Lula, Alexandre de Moraes, Globo e várias outras, que não querem que esta entrevista aconteça. E nós cobrimos muita coisa. Vou dizer assim, se você é brasileiro, você vai ficar muito emocionado. Eu perguntei sobre seu país, porque nos últimos dias que a gente esteve aqui, a gente foi para o Palácio. Nós fomos ao Congresso, eles nos mostraram o lugar. Fomos a muitos lugares diferentes para ver a história desta cidade. O fato de que os comunistas construíram muitos anos atrás com a intenção de saber tudo tinha que ser muito idêntico, não é emocionante estar lá, é muito simples. E longe de todos que se eles quiserem revolta, se as pessoas quiserem vir contra o governo, é tão longe que ninguém poderia fazer isso. Isso não é... Em algum lugar, muitas coisas estão acontecendo aqui. Aqui não é como o Rio ou São Paulo. Enquanto andamos por aqui, estivemos aqui por alguns dias, perguntei às pessoas quem são seus heróis no Brasil. Diga seus heróis e eu ouço uma lista de nomes. Mas é tipicamente o Pelé, o Ayrton Senna e o Bolsonaro. Quando compartilho isso com ele, sua resposta, você precisa assistir a esta resposta. É incrível. Deixa eu colocar dessa forma. Meu tradutor está me traduzindo o que ele está dizendo. Ele está chorando. Eu estou ouvindo ele chorando. As vozes dele gritando.
Tem um cara na sala, Humberto, que é chileno, que entende a língua. Ele é emocionado. Mas tem o Rob, que você conhece se assiste ao nosso programa. Ele está chorando, ele nem fala o idioma. Por que você sentiu sua energia, seu fogo, sobre o que ele estava tentando mostrar para as pessoas lá fora, que estão no Brasil, as pessoas que ele ama? Ao mesmo tempo, eu acho que os americanos, ele teve uma mensagem direta em uma forma respeitosa de admirar o presidente Trump e o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia. Tem um clipe que eu passei do Mike Pence, onde ele comenta sobre como a USAID, ele tinha suas mãos, financiando certas organizações aqui. Para impedir que Jair Bolsonaro vencesse em 2022, onde tem uma conexão possivelmente da CIA, você sabe, Biden, para a eleição de 2022, você tem que assistir por você mesmo. E então, enquanto estamos passando por isso, muita corrupção no Brasil. Discussão, economia. Eu enfatizo bastante os donos de pequenos negócios, mas quanto eles pagam, como isso é difícil. Ele explica como as pessoas que estão pagando, eles não conseguem pagar porque não têm dinheiro. E as pessoas que têm, não é suficiente para que tenham uma boa vida. Com todo o valor de aprovação hoje para o Lula sendo apenas de 24%. Mais uma vez, tem muita coisa, mas uma das coisas boas é que eu conheci uma pessoa de dentro que me contou algumas coisas que aconteceram em 2018 com um hacker que conseguiu invadir o processo eleitoral para talvez trocar alguns votos para o Haddad, que estava enfrentando o Bolsonaro naquela época, e talvez a participação do Partido dos Trabalhadores nisso. Teve um grande desafio e mensagem para o hacker e alguns que estão envolvidos diretamente, que têm acesso a essa informação, que Alexandre de Moraes, eu acredito, arquivou o caso em 5 de agosto de 2021, se não me engano. Você vai querer assistir essa parte. Isso provavelmente foi direto para alguns de vocês. Talvez alguns delatores ou hackers, se quiserem aparecer. De qualquer forma, eu conduzi a entrevista e mal posso esperar para ver novamente. Se você é um americano, você quer ver as pessoas no Brasil livres, ou alguém do mundo todo, ou se você é brasileiro. Veja e compartilhe com todas as pessoas que você conhece. E no fim da entrevista, ele me deu uma moeda que aparentemente ele só deu para outras 5 pessoas. E em Coimbra, acho que as únicas pessoas que falam português vão entender isso. É chamado de os 3 Is. Diz assim: imorrível, imbrochável, e a última, que é uma lenda, incomível. Se você conhece ele, você sabe sobre esta moeda, os 3 Is? Se não, não pesquise, você pode se ofender. Tendo dito isso, aproveite bem essa entrevista com o ex-presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro. 30 seconds. Did you ever think you would make it? I feel I'm so close I could taste sweet victory. I know this life meant for me. Adam, what's your point? The future looks bright. My handshake is better than anything I ever signed. It's right here. You are a one-of-one? My son's right about I don't think I've ever said this before. Presidente Bolsonaro, obrigado por reservar um tempo. É um prazer estar aqui com você. Nós estamos querendo fazer isso faz um tempo. Nós entendemos a política no Brasil agora. É um pouco intenso, pelo menos com tudo o que está acontecendo. E com você não tendo a oportunidade de compartilhar tudo o que está pensando. Então, espero que nesta conversa nós e o resto do mundo e seu povo poderão ouvir isso diretamente de você. Eu tenho muitos tópicos que eu quero discutir com você. Dito isso, para a maioria dos americanos, quando eles pensam em você, eles te comparam ao presidente Trump. Por algumas razões diferentes. Vocês dois são barulhentos. Os dois não têm medo de ser polêmicos. Ambos são muito fortes. Vocês dois têm 5 filhos. Se casaram 3 vezes. Primeiro casamento, 3 filhos. Segundo, 1. Terceiro, 1. Vocês dois concorreram como alguém que ninguém achava que iria ganhar. O presidente Trump venceu em 2016. Você ganhou em 2018, certo? E então, em 2020, o presidente Biden ganha muita controvérsia nos Estados Unidos. Para você, 2022, Lula vence. Muita controvérsia nos estados. 2024, o presidente Trump venceu. Ele é um grande apoiador seu. Sua eleição não vai acontecer até 2026. Qual é a probabilidade de você conseguir concorrer em 2026? Temos mais uma coisa em comum. Eu levei uma facada e ele levou um tiro. É o que eu espero do Trump. Enquanto presidente, e ele também, por 2 anos juntos, tivemos um excelente relacionamento. Eu sempre sabendo o meu lugar. O PIB americano é 14 vezes maior do que o nosso.
Então, obviamente, os meus anseios eram bem menores. E eu sempre falei com ele do potencial do Brasil. Concorremos em alguma coisa, como por exemplo nos commodities, em outras não. E poderíamos fazer um excelente comércio norte-sul. Fortaleceria muito, no meu entender, o mundo democrático. Então, baseado nisso, nós tivemos um excelente relacionamento. Lá atrás, no último ano dele, teve problema com etanol de milho e eu tive com aço aqui no Brasil. E nós nos entendemos rapidamente e resolvemos os nossos respectivos problemas. Tínhamos sonhos para o futuro. Como discutiu muito comigo sobre a questão da Venezuela, não prosseguimos porque ele não foi reeleito. E também as questões econômicas. Tá? Ele, por exemplo, nos ajudou em muita coisa, como o Brasil passou a ser o país, né, grande aliado ex-OTAN, interesse das Forças Armadas, basicamente isso aí. Eu isentei de visto o americano para vir para o Brasil como um turista. Ele suspendeu o embargo da carne por parte do Brasil. Ou seja, tínhamos começado um excelente relacionamento. Caso ele tivesse sido reeleito, eu tenho certeza que o mesmo aconteceria comigo no Brasil. Muito interessante ouvir isso, quero dizer. Podemos passar, claro, para o seu histórico. Você veio mais da área militar, você estava nas Forças Armadas, se tornou capitão, depois foi para o Congresso por 27 anos. Nos últimos 4 anos, você e seu filho Eduardo também estavam servindo ao mesmo tempo, o que deve ter sido interessante. E aí você entrou na política. Mas a pergunta que tenho para você agora, em 2026, ok, até agora, a grande diferença entre a situação no Brasil que você está e a situação em que o Trump estava. Nos Estados Unidos, eles tinham a capacidade para a Suprema Corte, para não permitir que Trump fosse para a disputa no Colorado ou em muitos outros estados, eles tentaram. E não conseguiram, porque nos Estados Unidos, os conservadores tinham a maioria na Corte Suprema de 623. Porque o presidente tem 3 assentos, certo? Na Constituição que temos com os juízes supremos. Aqui vocês têm 11 ministros do Supremo Tribunal. E desses 11, 2 que você designou, que são conservadores. E o resto, eu acho que 4 são do centro. Outros 4 são do Partido Liberal, com um deles sendo também considerado conservador, que é o Zanin. O Cristiano Zanin, que entrou, mas você sabe, ele centro-conservador, talvez não tão conservador como você. Você acha que o papel, você não ter o controle sobre o Supremo Tribunal, atuou contra você na eleição de 2022? Primeiro, deixa eu complementar a sua primeira pergunta. O que eu espero do Trump, do governo americano? O mesmo no tocante à Venezuela. Democracias sérias do mundo não aceitaram o resultado da Venezuela, tendo de vista o Maduro não ter apresentado as atas das eleições. O que eu espero que aconteça no Brasil? Que só seja reconhecido, eleito, aquele que disputou com um processo onde os votos possam ser auditados, que tenha a contagem pública dos mesmos. O nosso aqui é uma tremenda caixa preta. E também não seja aceito eleição de alguém cuja oposição tenha sido amordaçada, alijado por questão menores, como por exemplo, no meu caso, inelegibilidade. Ou seja, o sistema aqui, Estado profundo, né, trabalha para tirar os opositores do Lula ou da esquerda. E eu sou aqui no Brasil, no momento, a única liderança de direita, como é Trump nos Estados Unidos. Eu espero que isso realmente aconteça aqui por parte de chefes de Estado do mundo todo, não reconhecer uma eleição feita dessa forma. A questão do Supremo Tribunal Federal passa a ser um problema no Brasil, cuja maioria dos ministros o tempo todo se manifestam publicamente perante a imprensa, dão suas opiniões, inclusive vão para dentro do parlamento brasileiro para fazer lobby o que eles querem e o que não querem. E ameaçam publicamente, alguns ministros, se tal proposta avançar, nós a consideraremos inconstitucional. Esse é o problema que a gente tem. No meu caso particular, espero que esse processo último que eu estou respondendo agora, que tentaram de tudo
me condenar em alguma coisa, não conseguiram. Agora inventaram uma história de golpe no Brasil. Tá? Isso é um processo que vai se arrastar. Eu posso, no último momento do ano que vem, registrar minha candidatura. Até lá estarei, com toda certeza, arrastando multidões pelo Brasil, como sempre fiz, enquanto presidente, enquanto candidato lá atrás. E agora, nesses últimos 2 anos também, que é a força que eu tenho para tentar demover o Supremo da ideia de me tirar da disputa política. O que eu entendo? A minha não candidatura é uma negação da democracia. A figura da inelegibilidade não existe nos Estados Unidos. Aqui inventaram, eu não tenho nenhuma condenação, nem denúncia de corrupção, nada, e ficam querendo me tornar inelegível, como me tornaram, porque eu me reuni com embaixadores, com uma política privativa minha, reunir-se com embaixadores, onde eu mostrei aqui um inquérito de número 1361, mostrando as inconsistências do sistema eleitoral nosso. Documento esse produzido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Por causa disso, uma das inelegibilidades. E esse inquérito, acredite, o ministro Alexandre de Moraes, era um inquérito ostensivo, todo mundo podia vê-lo, ele classificou como confidencial, ou seja, um inquérito secreto. Em cima desse inquérito, todo o problema que a gente vive aqui no Brasil atualmente. Bastaria o ministro suspender, levantar o sigilo desse inquérito, que acredito que tudo será resolvido aqui no tocante às urnas eletrônicas e no tocante às últimas eleições. Eu concordo, mas o ponto que estou tentando fazer aqui é o fato de que se nos Estados Unidos a Constituição e a esquerda poderia impedir Trump de concorrer em 2024, eles teriam feito exatamente o mesmo que fizeram com você, a mesma coisa. A razão pela qual não puderam é porque ele tinha controle do Supremo Tribunal, onde eles não podiam ir atrás dele. Se você fosse explicar a diferença para alguns de nós que talvez não saibamos qual é a diferença em sua Constituição versus a nossa, e qual é a diferença na sua Suprema Corte em comparação com a nossa? A nossa Suprema Corte aqui é totalmente politizada. A americana, ao contrário, eu nunca vi um ministro dando entrevista. Um integrante da Suprema Corte dando entrevista, não participa. E a maioria lá foi indicada como conservadores. Então é um resultado sempre voltado para os interesses da população. Aqui, por exemplo, como deve ser nos Estados Unidos, quem decide é o parlamento e o presidente. O judiciário fica afastado. Só entra para decidir algumas questões pontuais. No Brasil é completamente diferente. O judiciário sempre está na frente das decisões. Por exemplo, eu luto pelo voto impresso, semelhante que é na Venezuela agora, desde 2012. Por quê? Eu quero uma barreira a mais de segurança por ocasião das eleições. No Brasil, apesar de estar previsto na Constituição a contagem pública dos votos, ela não é feita. A apuração é feita dentro de uma sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. E você poderia perguntar, como é que você se elegeu em 2018? A resposta está nesse inquérito secreto de novembro de 2018, uma semana após a minha eleição. Que ali então está a prova das vulnerabilidades do Tribunal Superior Eleitoral. Se bem que aqui no Brasil, já nas eleições de 2018, além desse problema, eu tive a participação ativa do Tribunal Superior Eleitoral, que tem 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, todos os 3 indicados pela esquerda. E eles trabalharam ativamente contra a minha reeleição. Por exemplo, eu não podia mostrar imagens do Lula lá atrás com Chaves, com Maduro, lá atrás com Fidel Castro, com Daniel Ortega, com Ahmadinejad, o Lula defendendo o programa nuclear do Irã, para que pudesse enriquecer urânio acima de 20%, para criar bomba atômica. Não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Eu me tornei inelegível no 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, a outra inelegibilidade. Acabou o desfile, entreguei minha faixa e fui conversar com o povo, subi num carro de som e fiz o discurso. Aquilo, o Tribunal Superior Eleitoral do Alexandre de Moraes diz que eu estava abusando do poder econômico, onde não gastei 1 centavo. O carro de som era de um pastor do Brasil, inclusive, de nome Silas Malafaia. Ou seja, no dia da independência, eu sou punido com uma inelegibilidade, além do
da reunião com embaixadores, de uma outra inexigibilidade, também uma multa. Ou seja, comigo tudo aqui foi potencializado e dificultado. Eu não podia, por exemplo, dizer que o Lula era favorável ao aborto, que ele era favorável, simpático a ladrões de celulares, porque eles queriam apenas tomar uma cervejinha. Nós temos vídeo dele falando isso aí, e não podia mostrar isso daí. Ou seja, nada a gente podia mostrar do outro lado. Do lado de cá, me acusaram de tudo. De xenófobo, de homicida, de pedófilo, tudo. Até me acusaram de ter tentado matar uma vereadora do Rio de Janeiro em 2018, que descobriu-se agora, né, antes das eleições, que o matador foi outra pessoa, não tinha nada a ver com aquilo, apenas o acusado como matador morava no meu condomínio de 150 casas. Como ele morava lá, logicamente eu estava por trás daquele assassinato. Me acusaram de tudo que você possa imaginar. Acredite, até daquele mini submarino que implodiu no fundo do mar, eu fui ventilado também como tendo alguma participação, porque um ministro meu, das Minas de Energia, nosso único astronauta, tinha um contrato com aquela empresa, porque ele estuda de gravidade zero a gravidade máxima. E por causa disso, tinha uma coisa a ver comigo. Me acusaram até de molestar uma baleia no Brasil. Eu fui o único cidadão brasileiro a ser processado por molestar um cetáceo. Ou seja, as acusações aqui são as mais variadas possíveis, como presentes da Arábia Saudita, como, por exemplo, cartão de vacinação, golpe, tudo que você possa imaginar. Sobrou para eles apenas a figura do golpe, porque é uma coisa que não existiu. Até outro dia, conversando com um colega de Israel, fiz amizade pelo mundo todo, ele falou: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Ou seja, o Brasil é isso que está aí. Agora, a Suprema Corte, né, me desculpe com todo o respeito que eu tenho que ter a Suprema Corte, mas a Madre Teresa de Calcutá, se interessasse para a maioria deles, ela seria condenada pela nossa Suprema Corte. Então, é justo dizer que o Supremo Tribunal Federal é o mais poderoso? Um corpo em todo o Brasil. Eles dirigem o show. Sim. Eles têm o poder da caneta e prisão. Como temos, por exemplo, um deputado federal, enquanto deputado, fez um comentário ofensivo, sim, ao Supremo Tribunal Federal, concordo, mas está na nossa Constituição que o deputado, ele é impune, né? Ele é inatingível por qualquer das suas palavras, opiniões e votos, mas mesmo assim, enquanto deputado federal, ele foi condenado a quase 9 anos de cadeia, está preso até hoje. Eu dei a anistia para esse deputado, a graça, como existe nos Estados Unidos, como Trump anistiou aqui o pessoal do Capitólio, entre outros, eu dei anistia. Enquanto eu fui presidente, valeu a anistia. Quando deixei de ser presidente, o Supremo Tribunal Federal cassou essa anistia. Ou seja, é uma Suprema Corte que está acima do bem e do mal. Se nós olharmos para isso, o que eu estou tentando entender é como você planeja enfrentar o Supremo Tribunal. Porque esses são os números que nós tiramos há apenas alguns minutos. Hoje de manhã, estava observando o Supremo Tribunal Federal para saber a idade. No Brasil, aos 75 anos, eles estão... É quase uma aposentadoria compulsória se você está no Supremo. Então, esses são os nomes que eu tenho. Luiz Roberto Barroso foi apoiado pela Dilma. Ele é da esquerda. O Edson Fachin, ele tem 67 anos. Luiz tem 66 anos. Então, ambos têm 10 anos mais, aproximadamente. Edson vem pela Dilma, esquerda. Carmen Lúcia, 70 anos. Lula, esquerda. Cristiano Zanin, 49 anos. Centro conservador, mas apoiado por Lula. Gilmar Mendes, 69 anos. E apoiado pelo presidente, o Cardoso, esquerda. O Cássio Nunes Marques, apontado por você, 52 anos. O André Mendonça, direita, 52 anos, jovem, tem mais 23 anos. Alexandre de Moraes, 56 anos. Na esquerda, Temer. O Dias Toffoli, 57 anos de idade. O Luiz Fux, 71 anos de idade, Dilma, esquerda. Flávio Dino é um ex-comunista e saiu do Partido Comunista para se juntar ao Partido Socialista. Ele disse que era um comunista, ele está na esquerda. E ele só tem 56 anos. Eles vão ficar por muito tempo até você conseguir mudar o cenário. Qual é a sua estratégia? E talvez a estratégia do Partido Conservador para lutar contra essas pessoas? O que alguns falam, o
eu não tenho dúvida que, se eu me tornar inelegível, sou presidente. Alternativas que algum pode ter, carece uma discussão, aumentar o número de ministros. Não vamos caçar ninguém, a não ser, obviamente, que com um Senado forte, por alguma falha, esse processo exista. Da minha parte, não existe a intenção de perseguir nenhum ministro, caçar nenhum ministro. Eu luto aqui por um Senado forte, independente, para poder mostrar para todos os demais do Brasil que, no que depender deles, está na Constituição, se eles errarem, vão sofrer um processo lá. Tanto é que o que eu tenho falado em algumas televisões, rádio, minhas andanças pelo Brasil, dê-me 50% dos deputados e 50% dos senadores em 2026, que eu mudo o Brasil. Não tem como você mudar, ninguém quer mudar por atos de violência, como me acusaram. Mesmo sem ter nenhuma violência, nada de concreto contra mim, me acusa eu querer dar um golpe em 2022 e 2023. O Capitólio lá, o 8 de janeiro aqui, golpista, não tem cabimento isso daí. Tá? Então o caminho que nós temos é esse. Agora, mesmo assim, acabou de ser uma pesquisa, dia 18 agora, de fevereiro, onde eu estou 5 pontos na frente do Lula. E foram testadas outras pessoas com Lula no segundo turno. Só uma outra pessoa, hoje em dia, ganharia do Lula. Por coincidência, é a minha esposa, que não tem uma participação política no Brasil. Ela é uma pessoa discreta, evangélica, que assumiu a parte do Partido Liberal Mulher, e ela anda pelo Brasil conversando com as mulheres. Então ela tem esse potencial pela sua capacidade de se expressar, pelo nome, obviamente, que a ajuda. No momento, ela poderia derrotar o Lula também. Eles podem até me tornar inelegível, mas eu tenho outros trunfos que já vai apresentar com o decorrer do tempo para a gente chegar à presidência da República. E eu tenho certeza que isso até tem tudo para dar certo, até porque, infelizmente, por intermédio do sofrimento do povo, que está sendo um desastre a economia brasileira, eles não vão votar mais na esquerda ou no PT. E aí, então, para mim, acho que para você tem um desafio maior para superar do que nos Estados Unidos. De novo, o presidente Trump teve a Corte Suprema, porque ele mudou 3 cadeiras. O que foi muito grande, nunca foi feito na história da América, foi muito grande. E a única razão pela qual eu estou compartilhando isso com você é para um estudo de caso. O que está acontecendo com ele está acontecendo com você para ver o estudo de caso. Na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, nós temos 435. Vocês têm 513. Temos 100 assentos no Senado. Vocês têm 81. A situação aqui, baseado nas pessoas com quem falei nos últimos dias, enquanto estamos no Brasil, cerca de 110 a 130 no plenário estão ao seu lado. 110 a 130 ao seu lado. No lado do Senado são somente 22. Então, se você só tem 22 senadores, de um total de 81, é mais ou menos um quarto. Se você só tem 110 para uma segunda emenda, 130 para outros problemas conservadores, de 513. A Suprema Corte é 2 de 11. O Senado é 22 de 81. O plenário é, vamos dizer, 130 de 513. Vai acabar sendo tudo contra você, Senado, plenário e Supremo Tribunal Federal. Como você, numa situação como essa, a estratégia precisa ser diferente para poder vencer. E o motivo pelo qual estou fazendo esta pergunta é: na América você disse que temos só 2 partidos políticos. Via de regra, nós temos 3. Mas na verdade são 2 partidos políticos. Vocês têm muito mais. Isso vai exigir que você faça um esforço de encontrar uma maneira de se juntar com alguns dos outros partidos que querem te apoiar. Em 2026, quais seriam algumas das maneiras para você enfrentar esse desafio? Primeiro, os médicos que me operaram em 2018 não acreditavam na minha sobrevivência. Também os parlamentares, durante a campanha, ninguém acreditava que eu poderia me eleger presidente em 2018. Eu gastei menos de $1 milhão. Repito, $1 milhão. Isso é novo para mim. Preço de uma casa na Flórida, aproximadamente. E chegamos. E fiz algo que ninguém esperava fazer. Eu escolhi meus ministros. Eu escolhi os presidentes estatais.
os diretores de banco. Não foram indicações políticas. Então, graças a isso, nós conseguimos superar na economia. Economia é o que mantém ou derruba um presidente. E me mantive vivo. Enfrentamos ali a questão da Covid. Ouso dizer que as minhas observações sobre a Covid não errei nenhuma. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que não tomou a vacina. E também o problema que atingiu o mundo todo foi a guerra da Rússia e da Ucrânia. Terminamos 2022 com superávit na questão orçamentária. Então, são verdadeiros milagres. O da presidência, tendo em vista eu ter convidado pessoas certas e elas terem aceitadas. Hoje, o povo tem saudades dos meus ministros e não conhece os ministros do atual governo porque não tem qualquer qualificação. Muito pelo contrário, né? Eles têm prontuários. Então, isso foi um grande desafio lá atrás. A vida e a eleição. Hoje temos problemas pela frente. Por quê? A oposição a mim, por parte do judiciário, por grande parte da mídia também. Eu acabei com a harmonia, onde todos aqui armavam e se davam bem. Eu botei o Brasil nos eixos. Você pega um Porto de Santos, por exemplo. Recebi com uma dívida anual de 500 milhões de reais, mais ou menos 80 milhões de dólares, e entreguei com 80 milhões de dólares de prejuízo. Assim foram todas estatais. Quando você pega, então, o Porto de Santos, a diferença dá um bilhão de reais, dá aproximadamente 140 milhões de dólares. Alguém que pegava esse dinheiro passou a não gostar mais de mim, passou a me atingir, a me atacar, a perseguir, a caluniar, a fazer fake news. Vencemos todos esses obstáculos. A força mais importante que existe no Brasil não são os deputados, a presidência ou o Supremo Tribunal Federal. E entendo eu que seja a força popular. Eu voltarei agora, acabei o ano passado, em quase 200 municípios eu fui pelo Brasil e foi fantástico o meu recebimento. Como disse, infelizmente o povo está sofrendo por erros na economia, por desvio de recursos por parte do Lula. Cada vez mais parcelas da população que eram contra mim voltam a ser favoráveis ao meu lado. Então a grande força que eu vou ter vai ser a do povo. Agora, repito, o que eu posso esperar do mundo, como o de Trump, espero, né? Repito aqui, que ele só reconhece eleições com critério seguro, auditável e onde a oposição, no meu caso, não seja alijada, deixar de lado por processos políticos, como eu estou sofrendo no momento no Brasil. Faz sentido, mas eu acho que minha pergunta para você seria de alguém que, de novo, assistindo o que Trump fez, como ele fez campanha em 2016. E ele começou parecido com você. Você estava recebendo 7 segundos de tempo de TV. No Brasil, eles dão tempo aos candidatos. Nos meios de comunicação, eles te deram apenas 7 segundos pela manhã. 7 segundos à noite. De segunda a sábado. Mas seu oponente, Haddad, recebia 12 minutos pela manhã. 12 minutos à tarde. E você ainda venceu. Com apenas $1 milhão, porque as pessoas queriam você, certo? Mas isso foi em 2018. O presidente Trump venceu em 2016 contra Hillary Clinton. Com menos dinheiro, ela tinha o dobro, tinha a mídia tradicional, tinha todo mundo. Todas as publicações, todos favoritaram ela, não ele. 2020. Covid acontece, Biden entra, 2022 Lula entra. Trump volta em 24, mas você viu como ele foi contra os seus inimigos. Ok, você viu como ele atacou todo mundo. Ou qual é a abordagem diferente que ele tomou? O que você mesmo testemunhou que é diferente de Trump em 2016, 2020? 2024, que talvez você pudesse aplicar? E como você está se movimentando para 26?
Sabe, enquanto você está dizendo isso, está me fazendo pensar sobre o Mike Pence. Mike Pence costumava ser um secretário assistente da Câmara. Ele era um homem do departamento dos Estados Unidos. E em uma entrevista, enquanto eles falavam sobre a USAID e o tanto de dinheiro que as ONGs estavam investindo, um dos comentários que o Mike Pence faz é o que aconteceu no Brasil em 2022. Ele afirma que o dinheiro, na verdade, eu quero que você reaja a isso. Rob, se quiser tocar este vídeo, pode ir. É que o populismo é um ataque à democracia. Eles dizem isso abertamente nas reuniões da USAID. Eles dizem isso nos documentos da USAID. Eu publiquei isso 1 ano e meio atrás, a cartilha de desinformação da USAID, publicada no primeiro mês do mandato de Biden. Dizia que o objetivo de seus programas de desinformação é eliminar a experiência nos assuntos populistas na internet, porque sites de anúncios populistas prejudicam a programação da USAID, ao minar a fé pública e confiança nas instituições democráticas. Porque você sabe, a USAID gasta bilhões de dólares para controlar a mídia todos os anos. Todos os principais meios de comunicação na Ucrânia são financiadas pela USAID, como a Kiev Independent. Todos os principais veículos de notícias do hemisfério ocidental ou em muitas partes da África e da Ásia Central, ele faz o que a CIA costuma fazer. Todos se lembram da Operação Mockingbird? Bem, adivinha o quê? Isso agora é chamado de USAID Media Sustainability and Media Assistance. Ok, isso é tudo. E quando ondas populistas varreram o mundo nos Estados Unidos, em 2016 com o Trump e com o que aconteceu em toda a Europa com Marine Le Pen e Matteo Salvini e Nigel Farage, a USAID declarou guerra santa de censura contra todos os grupos populistas, incluindo Bolsonaro. Steven, estou te dizendo agora, se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta. Foi a USAID que gastou dezenas de milhões de dólares do dinheiro do contribuinte americano, financiando o impulso para que os projetos de lei contra a desinformação no parlamento fossem aprovados, financiando os advogados legais que pressionaram o Tribunal de Censura de lá, o TSE, para reprimir os tweets de Bolsonaro e as mensagens de WhatsApp e Telegram. Eles construíram um povo de censura no Brasil e foi construído inteiramente com a USAID, porque a USAID declarou Bolsonaro um Trump populista dos trópicos e, em seguida, montou essa operação para controlar o ecossistema de informações no país. Um dos beneficiários da USAID chegou a dizer em uma chamada pública que o objetivo era eliminar a troca internacional de ideias entre o movimento de Trump e o movimento de Bolsonaro. É isso que a USAID faz. Matam o populismo doméstico porque ele atrapalha seus objetivos de política externa. Então, quando você ouve o Mike dizendo isso, você acredita que o presidente Biden e talvez até mesmo a CIA, ou alguns dos engenheiros ali, como talvez até a USAID esteja envolvida, fazendo com que você perdesse e o Lula voltasse?
Então isso significa alguém que poderia ajudar. Se, por exemplo, Pete Hicks dissesse, ou Tulsi Gabbard, ou John Ratcliffe, novo diretor da CIA. Você sabe como a DOJ está investigando a USAID? Eles estão investigando agora, possivelmente, o Pentágono. Eles estão investigando todos. Se eles estivessem investigando para ver que a comunicação tomasse a frente, para ajudar, garantindo que você perdesse e isso se tornasse público. Imagine se os Estados Unidos reportassem sobre a comunicação, que eles estavam envolvidos nisso. Se tivessem, como os brasileiros reagiriam a isso? Se eles acharam que tinha uma tentativa de garantir a sua derrota em 22? Por que o presidente Trump? Qual seria o interesse do presidente Trump em deixar essa informação pública? Quer dizer, como ele... Sabe, o presidente Trump tem que lidar com várias questões diferentes. E ele é o homem que mais trabalha no mundo agora. A quantidade de ordens executivas, ninguém está trabalhando mais do que ele, em nenhum lugar do mundo. Todo mundo vê isso, a vida dele é pública. Porque o Brasil deveria, entre todas as questões que estão acontecendo, por que deveria ser uma prioridade investigar o que aconteceu aqui em 2022?
Certo. Isso faz bastante sentido. Você falou sobre como o presidente Trump foi agressivo com o Panamá. A China começou a ter muito controle sobre o Panamá, e o Panamá eventualmente disse que não queria que a China tivesse o nível de autoridade que foi dada, eles voltaram atrás. E isso poderia acontecer com outros países que também foram mencionados, ameaçando com terroristas, ameaçando com diferentes tipos de coisas. Um dos números que eu notei, que eu vi em alguns dos gráficos que a gente estava olhando agora há pouco, é quantos brasileiros estão morando na China. Aproximadamente 711 mil cidadãos brasileiros se mudaram para a China. Eles receberam vistos. É um aumento de 321%. Até alguns empreendedores e empresários estão indo para o Paraguai. Teve um número de, eu acho que foi 175% de crescimento nos números lá, com até 263 mil pessoas indo para o Paraguai, porque elas veem mais oportunidades lá. Nesse clima econômico, você tem visto muitas pessoas saindo do Brasil para outros países, buscando melhores oportunidades? Sim, e falando sobre a China, uma das coisas que você me fez pensar é a forma como o presidente Trump se comunica com todo mundo. Não importa quem seja, ele vai visitar a Coreia do Norte, ele fala com qualquer pessoa, ele sabe como ter esse relacionamento, mas ao mesmo tempo, ele não quer dar liberdade para a China fazer o que ela quiser, porque eles meio que querem impor a vontade deles. O presidente Xi esteve aqui, eu acho que no dia 19 de novembro, há só uns 2 ou 3 meses. E ele veio para Brasília, para a cúpula do G20. E ele não tinha visitado o Brasil desde 2014, eu acho. Me corrige se eu estiver errado.
O que você pôde notar no relacionamento entre Xi e Lula? Tem alguma coisa acontecendo ali? Eles estão criando oportunidades? Estão sendo feitos investimentos adicionais no Brasil para a China ter mais controle no Estado? O que você percebe nesse relacionamento de Lula e Xi? A gente pode dizer que a China prefere que o Lula seja presidente em vez de você? Faz sentido. Certo, então eu tenho algumas outras perguntas sobre isso, a gente vai voltar nisso, mas eu quero entrar na economia de hoje no Brasil. Quando você olha para a economia de hoje, o Lula, quando era presidente de 2003 a 2010, quando ele saiu, a popularidade estava em 80%. Quando o Lula saiu, popularidade em 80%, índice de aprovação 80%. Então, obviamente, veio a Operação Lava Jato, Lula preso, Alexandre de Moraes vai e traz ele de volta porque eles não tinham ninguém na esquerda para promover. E ele vai lá e ganha. Ele volta a ser presidente, tudo vai ser ótimo, tudo vai ficar bem. Hoje, em dezembro, a aprovação dele chegou a 35%. Hoje,
é 24%. Isso é a menor aprovação que ele já teve. Então, mesmo com os vídeos de quando ele vai no Congresso, e ele raramente vai lá, ontem a gente teve a chance de visitar a Câmara e o Senado aqui em Brasília. A gente entrou lá, visitou os edifícios. Esse é um dos exemplos dele andando por aí. Vamos ver esse clipe. Eu não sei dizer a data exata de quando isso aconteceu, mas eu acho que a gente pode dizer que ele não é muito popular hoje entre os eleitores. Em uma entrevista recente, ele falou sobre os preços elevados. Durante a campanha, ele prometeu que o Brasil ia voltar aos tempos em que a gente podia comer churrasco e beber cerveja nos fins de semana, retomar aqueles dias de compartilhar os bons momentos e todas as coisas divertidas. Esse é o vídeo que você mencionou? Vamos assistir esse vídeo juntos. Eu falo de muita coisa, eu falo de economia, falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. O lado positivo é que esse vídeo está disponível para as pessoas verem o que ele disse. A gente tem outro vídeo onde ele está falando sobre como as compras de mercado estão caras e em vez de dizer, vamos encontrar um jeito de melhorar a economia, ele diz, não comprem. Rob, se você puder colocar o vídeo, vamos ouvir o Lula. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. O que você acha?
Por isso que eu tinha te feito aquela minha pergunta sobre os vistos para China, Paraguai e outros lugares. E eu quero entrar no assunto dos empresários. Até quando vai piorar para as pessoas dizerem que chega? E já existe alguma conversa sobre impeachment do Lula ou ainda não? Então, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Quem você diria que é o indivíduo mais poderoso no Brasil hoje? É Alexandre de Moraes? É talvez Gilberto Kassab, porque ele é do centro, e talvez Lula precise dele porque a economia está tão ruim? Então Kassab pode usar essa influência para não dar a ele o que ele quer? Ou você daria ainda mais poder à Globo, à empresa de mídia? Quem você diria, por exemplo, e ao Roberto, eu acho que o nome dele é Marinho, Roberto Marinho, quem é a pessoa mais poderosa do Brasil que tem mais controle? That's good. To Kassab? Não. Surrender to Alexandre de Moraes. Okay.
Ok, então você está dizendo que Marinho é puramente sobre dinheiro. Se eles conseguirem dinheiro, eles ficam felizes. Se não conseguirem dinheiro, eles não são realmente politicamente motivados, como você está dizendo, e Alexandre de Moraes liga só para o poder, mas com base na sua avaliação, Kassab é aquele que é razoável e está disposto a ouvir seu lado. É isso que você está dizendo? How recent? Saindo do Lula. How recent? Que bom. Então é recente, há 20 dias. Então você diria que Kassab agora está mais próximo de Alexandre, mais próximo de Lula ou mais próximo de você? E a propósito, só para algumas pessoas que não sabem, Kassab foi o eu acho, prefeito de... Ele foi o prefeito de São Paulo? Sim, ele foi. Então, o Kassab, ele é intocável ou teme que Alexandre de Moraes vá atrás dele? Porque eles vão ver isso, certo? Kassab vai ver isso, Alexandre vai ver isso, todo mundo vai ver isso. Então, se Alexandre descobrir que você e Kassab estão se aproximando há cerca de 20 dias, você acha que Kassab é o tipo de homem que teme Alexandre ou ele é intocável? Entendi. Então você diria que Kassab tem agora o maior partido político no país? Ou quem você diria que tem o maior partido político no Brasil agora? Existem muitos deles no momento. Parece haver mais ou menos uns 20. Você acha que ele tem um dos maiores?
Brasil, estou tão feliz que esteja assistindo a isso. Quero lhe contar algo aqui. Você sabe o que é a única coisa que tiranos ou criminosos na política, no seu governo, sabe qual é a única coisa que eles odeiam? É quando as pessoas têm esperança. Dizem que homens e mulheres podem viver 40 dias sem comida e 4 dias sem água. 4 minutos sem ar, mas apenas 4 segundos sem esperança. Quando eu estive no Brasil, nós jantamos com Nicolas Ferreira. E enquanto jantávamos, demos a ele uma camisa e tiramos uma foto juntos. Chama-se Future Looks Bright com a bandeira do Brasil. Eu não gostaria de mais nada além de ver milhares e milhares de pessoas no Brasil usando uma camisa que diz Future Looks Bright com sua bandeira. Isso é só para o Brasil. Fizemos essas camisas personalizadas para você. Se você quer injetar o espírito de esperança no Brasil, faça um pedido, 2, 3, compre para seus colegas, sua família. Clique no link abaixo ou vá para vtmerch.com e mostre sua camisa no Brasil. Deixe que os ditadores e tiranos fiquem tão irritados com o fato de você ser otimista com relação ao futuro no Brasil. Você já leu o livro Time de Rivais? Esse é um livro muito bom escrito sobre o Abraham Lincoln. Como ele conseguiu fazer os rivais trabalharem juntos para vencer? Acho que seria um livro muito bom para você considerar ler. Tenho certeza de que eles têm uma tradução. É aquele livro bem ali. É O Gênio Político de Abraham Lincoln. O motivo pelo qual estou mencionando isso é porque eu acho que é um livro realmente perfeito para você começar a ler atualmente. É uma das coisas que eu pessoalmente vi o presidente Trump fazer nesta última eleição. O que ele fez? Ele começou a construir alianças de maneiras que nunca tínhamos visto antes. Certo, faz 1 ano e meio. Mesmo algumas pessoas que eram antigos, sabe, grandes fãs do presidente pela vitória, diziam, vai ser o mesmo, vai ser alguém diferente, eles estavam querendo votar em outra pessoa porque não achavam que Trump ainda tinha uma chance. Mas Trump conseguiu reunir uma coalizão de pessoas. Ele trouxe Tulsi Gabbard. Quem deixou o Partido Democrata para se juntar a ele? Ele trouxe RFK, Bob Kennedy, um grande nome democrata Kennedy, para deixar aquele partido e se juntar a ele. Ele conseguiu Elon Musk, o maior empresário e empreendedor da América, alguns dirão ao redor do mundo. Ele veio apoiar o presidente. Ele trouxe Joe Rogan, fazendo um podcast com todas essas outras pessoas, que ele trouxe para criar uma aliança e uma colaboração com ele. Com quem você está trabalhando? Onde talvez eles estivessem contra você em 2018, 2022, onde agora eles estão se aproximando e dizendo, sabe de uma coisa? Com tudo o que está acontecendo no Brasil hoje, sentimos falta de Bolsonaro. Gostaríamos de ter o Bolsonaro. Quais grandes influenciadores em diferentes indústrias, talvez política, negócios, entretenimento, estão te apoiando? Da esquerda,
Então, só rapidinho, quando você disse que ele estava tentando impedir que as pessoas pagassem impostos abaixo de $5.000, essa era